Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Comunidade Viva aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e quero acolher todos vocês que estão nos acompanhando aqui de Belém, região metropolitana, e também você que nos acompanha das nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso programa Comunidade Viva vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai mostrar nenhuma paróquia, nenhuma nova comunidade, movimento. Ao invés disso, a gente vai conhecer juntos um pouquinho do processo, do trabalho bonito que a Arquidiocese de Belém está vivenciando desde 2019, onde teve a sua abertura oficial. Foi interrompido por conta da pandemia, mas que agora nesse ano de 2022 está retomando os trabalhos. Eu estou falando do Sínodo Arquidiocesano de Pastoral. Vamos conhecer todos os trabalhos que estão sendo feitos, de escuta dos grupos, movimentos, paróquias, tudo isso no nosso programa de hoje. E claro, você vem comigo, é o nosso convidado especial. Vamos lá! Nós estamos então aqui no Centro de Cultura e Formação Cristã, onde está acontecendo uma das várias assembleias, reuniões de grupos, de pastorais, justamente para trabalhar essa dimensão de escuta daquilo que todo o povo de Deus, nossa arquidiocese, está justamente colocando em pauta. E nós vamos conversar no começo logo do nosso programa com o Padre Newton, que é um dos responsáveis, que está mais à frente também do nosso sínodo. Padre Newton, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Explica um pouquinho o pessoal de casa, que às vezes tem muita gente que ainda pode não compreender ainda corretamente, o que é, afinal de contas, o sínodo arquidiocesano. Sínodo arquidiocesano é o desejo que a Igreja de Belém tem e está realizando de uma caminhada conjunta, de fazer um projeto onde todas as mãos contribuam, onde as forças vivas da Igreja estejam presentes e manifestem também as suas necessidades, deem a sua contribuição. Padre, qual que é a importância que o senhor poderia destacar, assim, fundamental, para que a Igreja de Belém, a Arquidiocese, possa promover esse sínodo? Qual que é a importância fundamental que o senhor poderia destacar, que é justamente essa dimensão da escuta? Como o senhor poderia comentar um pouquinho para a gente? Bom, é importante que a Igreja de Belém realize o sínodo, exatamente porque aqui nós encontramos a oportunidade de ouvir todas as bases, de ouvir as comunidades, as pessoas em seus lugares mais distantes, de escutar as suas necessidades, de fazer algo que tenha várias mãos, que não seja só de cima ou de uma instituição, de uma situação, mas que todas as pessoas estejam envolvidas neste processo de sinodalidade, ou seja, de caminhada da igreja missionário ou da missionariedade. Todo mundo faz parte, todo mundo colabora, todo mundo contribui, justamente nesse espírito de família, A igreja como esta grande família que procura se escutar, se entender, para fomentar cada vez mais o trabalho de evangelização. Padre, agora explique para a gente quais são as etapas, as etapas que o sínodo arquidiocesano está sendo executado. Quais foram as que já passaram e as que estão em execução no momento? Nós tivemos a etapa de convocação do sínodo e de inauguração, ou seja, a etapa de instauração do próprio sínodo com toda a Igreja de Belém. Depois a etapa de escuta das várias forças vivas da Igreja, como os vários setores arquidiocesanos, os setores regionais, as paróquias e comunidades. Nós fizemos um questionário de apoio às escutas, no qual as comunidades poderiam estar atribuindo todas as suas contribuições, as suas necessidades. Então nós tivemos várias assembleias também em relação ao sínodo nas paróquias e nas regiões, que foram uma grande contribuição para compilarmos um material para as nossas assembleias gerais. Estamos já na etapa das assembleias gerais. Depois deste material compilado, preparado,
pelas assembleias regionais e paroquiais realizadas anteriormente. Neste período de nossas assembleias sinodais, nós temos 7 assembleias sinodais. Nós começamos com a Assembleia da Vida Religiosa, uma grande contribuição de todos os religiosos. Tivemos a Assembleia da Vida Não Católica, com várias instituições, pessoas que têm incidência na vida religiosa, mas que não estão envolvidos diretamente com a religião católica. E estamos celebrando agora também a Assembleia Sinodal da Juventude, que é um momento importantíssimo dentro das várias assembleias que nós temos, de ouvirmos a voz do jovem também, de entendermos o que quer o jovem, o que anseia a nossa juventude, para podermos dar respostas diante da sua contribuição em nosso plano pastoral. Nós estaremos realizando a Assembleia Sinodal das Pastorais, Ministérios e Organismos, que são uma grande contribuição da vida eclesial, laical e também religiosa na vida da igreja. Esta Assembleia é muito importante, continuando esse processo de realização do Sínodo Arquidiocesano. É um caminhar juntos. Estamos fazendo um processo envolvendo todos os sujeitos da igreja. E estes sujeitos que estão envolvidos hoje nesta Assembleia, as pastorais, os grupos, os ministérios, os movimentos, eu diria que são as pernas, né, e as mãos, os dedos da igreja. Porque são aqueles que estão realmente mexendo com duras realidades que precisam da acolhida, do carinho, do afeto da igreja. Pense, por exemplo, a pastoral carcerária, que trabalho bonito faz, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral do surdo, a pastoral dos enfermos. Então é essa diversidade de pastorais que tem o coração da igreja na mão. E eu dizia agora há pouco, ai de termos uma igreja centrada somente na liturgia, que não é capaz de viver a solidariedade, a caridade, aquele dinamismo do reino de Deus, que exige de nós o dinamismo do bom samaritano. A igreja é a boa samaritana da humanidade, e isso se manifesta através da vitalidade das pastorais. Por conseguinte, nós teremos várias outras assembleias, como a Assembleia das Novas Comunidades e Movimentos, a Assembleia dos Diáconos Permanentes e, por fim, a Assembleia dos Presbíteros, a Assembleia do Clero. Todas estas assembleias têm apenas um intuito: ouvir a contribuição da Igreja de Belém na preparação do Plano Pastoral 2023. Isso é muito bonito, Padre, que de fato ninguém possa se sentir excluído desse processo sinodal que a Arquidiocese de Belém está promovendo, está vivendo nesse tempo tão bonito de evangelização, de reflexão profunda e de escuta da voz do povo. Padre Nilton, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, nossas Gratidão orações, nossa. E que precisar, estamos aí à disposição. Somos certeza. parceiros da TV Com Nazaré, certeza. Rádio Nazaré, É e verdade. estamos aqui Estamos colaborando juntos. Muito obrigado, caríssimo. Deus abençoe. É o seu Você programa também. Comunidade Viva, hoje mostrando o Sínodo Arquidiocesano de Pastoral. Bom, e falando de sínodo arquidiocesano, a gente não poderia também deixar de conversar com o nosso arcebispo Dom Alberto, que está à frente acompanhando todas essas realidades do sínodo de nossa arquidiocese. Dom Alberto, conte um pouquinho para a gente, o nosso programa Comunidade Viva, um pouquinho dessa experiência, desse trabalho que está sendo feito em nossa arquidiocese do sínodo arquidiocesano. Nasceu na arquidiocese o desejo de fazer este sínodo arquidiocesano, que foi amadurecendo pouco a pouco. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, o pedido ao Papa para fazer um sínodo para a Amazônia nasceu aqui em Belém. Numa reunião dos bispos da Amazônia Legal, nós fizemos uma carta pedindo ao Papa para fazer um sínodo sobre a Amazônia. Nós já estávamos amadurecendo o nosso próprio sínodo.
Depois foi um período de buscar tema, lema. Qual a ideia que surgiu? Fazer um sínodo para que a nossa igreja seja uma igreja de portas abertas, acolhendo as pessoas, acolhendo os mais distantes, seja fisicamente, seja socialmente, seja religiosamente. E depois pensamos qual seria o lema. E fomos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8, porque nossa sociedade vai se tornando uma sociedade de pessoas que se defendem e que os outros são quase como inimigos potenciais. E nós queremos mostrar o contrário. Nós queremos fazer um mundo de irmãos. É a única forma da cidade, quer dizer, no seu conjunto, se alegrar. Voltar a ter a alegria, que aliás é um fruto do Espírito Santo. As coisas evoluíram, então nós fomos trabalhando os temas do sínodo, uma série de assembleias nas paróquias, nas pastorais, nas regiões episcopais. Tivemos que interromper durante um período, mudar o nosso calendário por causa da pandemia. E passado esse período mais difícil de pandemia, nós retomamos. Então, a fase final, os meses de maio e de junho deste ano de 2022, todos os sábados nós temos assembleias por vários setores e áreas pastorais. Se eu colocasse 1000 pessoas no auditório, não daria para ouvir como hoje nós estamos ouvindo os jovens. Nós ouvimos grupo por grupo e vamos recolhendo tudo isso até chegar ao instrumento de trabalho para o último final de semana de realização do sínodo, que vai ser, aliás, primeiro final de semana do mês de agosto, onde o sínodo vai entregar ao arcebispo o resultado do seu trabalho e aí vai nascer uma carta pastoral com as orientações que deverão levar para frente a vida da igreja na Arquidiocese de Belém. Isso, todo esse processo é muito bonito, todo esse processo, de fato, acolhe, né, escuta todo o povo de Deus e justamente para fomentar cada vez mais esse trabalho de evangelização. E agora eu queria também pedir a sua mensagem, né, também de incentivo às pastorais, os grupos, os movimentos, né, para que possam cada vez mais se envolver e participar, se sentir de fato, né, participantes desse processo sinodal que a Arquidiocese está vivendo. Eu disse aos jovens hoje que eles são representantes, são delegados de um mundo de jovens. Então o que nós queremos é o seguinte, é que todos os setores do povo de Deus se sintam participantes, envolvidos na nossa vida de igreja. Então o meu convite é a participação, a comunhão e a missão. Certo, Dom. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Comunidade Viva. E estamos aí, mostrando o sínodo arquidiocesano aqui em nossa Arquidiocese de Belém. O seu programa Comunidade Viva comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje mostrando um pouquinho dos trabalhos, desenvolvimentos do Sínodo Arquidiocesano de Pastoral promovido pela nossa Arquidiocese de Belém. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que eu volto já já, não sai daí. Dentre os vários eixos e dimensões, né, que pertencem, que compõem o Sínodo Arquidiocesano, está também o eixo juventude, né, que justamente trata-se de ouvir, né, de acompanhar, de envolver a juventude arquidiocesana nesse processo sinodal. Eu vou conversar agora com o padre Maurício Henrique, ele que é responsável do setor juventude de nossa Arquidiocese de Belém. Padre, bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Conte um pouquinho para a gente sobre este evento que nós estamos então presenciando no dia de hoje, que é esta Assembleia, né, especificamente da juventude. Muito bem, perfeito. Nós então estamos realizando na Arquidiocese várias assembleias específicas em preparação para o Sínodo de agosto. No Sínodo nós iremos definir o nosso plano pastoral.
E dentre essas assembleias específicas, nós temos uma assembleia para os jovens, para a juventude, a pastoral juvenil, o setor juventude, bem como as demais assembleias para as outras realidades e instâncias eclesiais. E neste dia, a juventude ela se encontra com as suas várias expressões. Na arquidiocese nós temos de 50 para 60 expressões juvenis. Muitas expressões, né? Bastante. Regiões episcopais, nas quais as paróquias estão representadas, novas comunidades, congregações religiosas, novas associações de leigos, enfim. Essas expressões, portanto, hoje se encontram nesta Assembleia Juvenil para discutirem as propostas dos 7 eixos pastorais do nosso instrumento de trabalho que o Sínodo preparou para nós, que todo o trabalho, todo o processo do Sínodo preparou para nós. Então a juventude está inserida nessa dinâmica. E interessante que quando a coordenação arquidiocesana do Sínodo sentou-se para organizar as assembleias, logo foi definido que sim, teríamos uma assembleia específica para os jovens. Temos a Assembleia das Congregações, a Assembleia dos Leigos, a Assembleia das Novas Comunidades, a Assembleia dos Sacerdotes, dos Presbíteros, mas a coordenação sentiu também a necessidade de uma Assembleia só para os jovens, para fazê-los participar desse processo, para estabelecer essa comunhão com a Arquidiocese e pensarmos juntos, caminharmos juntos para definirmos o projeto pastoral. É interessante, né, padre? Esse processo próprio do sínodo, né, de querer justamente escutar todas essas realidades da arquidiocese, também incluindo a juventude, o que o senhor poderia destacar como a importância, né, de envolver a juventude, de fato contar com a juventude nesse processo sinodal que a arquidiocese está vivendo? Muito bem. Nós, com esse processo, com essa assembleia, valorizamos os jovens como sujeitos eclesiais. É como se disséssemos a eles: vocês participam, vocês pertencem à igreja, vocês são importantes, aquilo que vocês têm no coração para expressar, para dizer, isso nos interessa para a igreja. E sabemos o quanto está desafiador a evangelização da juventude. E precisamos contar com os jovens nessa evangelização. Precisamos de novas metodologias, criatividade pastoral, e os jovens eles trazem isso, novas dinâmicas, novas metodologias, uma criatividade pastoral, um ânimo renovado. Então é muito importante a arquidiocese escutá-los e fazê-los participar desse processo. Sabemos que o jovem, né, como dizem os documentos da igreja, o jovem é um lugar teológico, ou seja, Deus fala por meio do jovem, Deus fala por meio dele. Então queremos escutar os jovens, queremos escutar aquilo que eles têm para nos dizer, para também discernir os caminhos para a igreja. E como todo o trabalho com a juventude é desafiador, nada melhor do que colocar os jovens nesse trabalho, jovem evangelizando o jovem, né? Então isso é muito importante, colocá-los como protagonistas, né? A igreja vem trabalhando muito isso, os jovens como protagonistas, sim. Não apenas aqueles que recebem a missão, recebem o apostolado da igreja, mas aqueles que também estão no apostolado, aqueles que também são enviados para evangelizar, para anunciar. E nada melhor do que essa fase de motivar o jovem na igreja, né, para que ele possa, né, alimentar a fé e depois dar muitos frutos na igreja. Entendi. Agora, para a gente concluir essa nossa conversa, padre, eu queria que também, como coordenador, como sacerdote responsável, né, de acompanhar o setor juventude de nossa arquidiocese, a juventude de modo geral, né, como o senhor falou, né, as várias expressões, 60 expressões juvenis, né, não só paróquias, mas também grupos, movimentos, novas comunidades, né. Queria que também deixasse também a sua mensagem, né, de incentivo, de também acolhida, né, para o jovem que está assistindo o nosso programa, que porventura possa, né, não estar se sentindo representado, mas que ele possa de fato se sentir acolhido e saber, né, que ele é importante, de que ele tem um valor para a igreja de Belém de modo especial. Perfeito. Então, muito bem. Nós contamos com os jovens, contamos com vocês, contamos com o potencial de vocês, contamos com a fé de vocês. Essa fé que muitos jovens alimentam por meio dos sacramentos, da palavra, da oração,
essa fé que nos chama a evangelizar, nos chama a anunciar. Nós contamos com o potencial de vocês. Para essa assembleia, nós fizemos inscrições, disponibilizamos o link para os jovens se inscreverem. Então, nós demos a possibilidade de vários jovens participarem e hoje nós estamos aqui com uma representação da juventude de Belém, né? É muito importante o jovem encontrar o seu lugar na igreja, em sua paróquia, em sua comunidade, em seu grupo. É muito importante transformar essa fé que é alimentada de forma pessoal em missão, em evangelização, em anúncio. É muito importante evangelizar por meio da amizade, trazer um amigo, convidar um amigo, evangelizar um amigo. Então essa é a forma que os jovens têm para evangelizar, com seus dons, com seus talentos. Então contamos com vocês. Padre Maurício, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui no nosso programa Comunidade Viva. Que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, né, à frente não somente do setor juventude, também a paróquia Jesus Ressuscitado, que eu levo sempre com muito carinho no coração, a paróquia que eu fui enviado para o seminário, a paróquia do Padre Maurício. Que Deus abençoe o senhor e conte sempre conosco, estamos aqui à disposição. Obrigado. É o seu programa Comunidade Viva, hoje mostrando o Sínodo Arquidiocesano de Pastoral. Bom, como nós já falamos várias vezes, o Sínodo Arquidiocesano busca justamente envolver todas as realidades pastorais de nossa Arquidiocese de Belém, né? Todo mundo precisa se sentir incluído, se sentir ouvido nesse processo sinodal, né? E para que isso de fato pudesse acontecer, né, foi necessário um trabalho aí formidável, fantástico de escuta, né, nas paróquias, nos grupos e nos movimentos. Para explicar um pouquinho isso para a gente, eu vou conversar agora com a dona Creuza, ela que é membro da Comissão Geral do Sínodo, né, e trabalha de modo mais específico nessa parte de secretaria, não é isso, Creuza? Bem-vinda ao nosso programa Comunidade Viva. Conta para o pessoal de casa como é que foi, então, esse processo, né, todo esse processo que foi feito no Sínodo, né, de recolher, né, essas expressões, né, aquilo que o povo de Deus, de fato, no geral, né, colaborou para o Sínodo. Então, fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, né? Então, foi todo um processo de escuta nas comunidades, depois nas paróquias, né? Com orientações dadas pela coordenação geral, e é onde nós fomos justamente juntando as ideias, né, de o que é que nós queríamos para a nossa igreja, né, da Arquidiocese de Belém. E todos os grupos, as paróquias estão respondendo, como responderam, né, até hoje. E nós estamos agora nessa etapa final, né, do documento final, na realidade, né, com a participação de todos, né, de todas as expressões nossas da Arquidiocese, né, deram esse retorno, e hoje nós estamos fazendo, né, já essa escuta. Entendi. Então, no caso, foi assim, né? As paróquias tinham algum subsídio, algum documento de orientação, né, com perguntas? Como é que foi feito, né, assim, de forma muito concreta, né, esse processo de escuta? Ou então as paróquias só mandavam as suas sugestões e aí foi aquela confusão? Como é que explica para a gente o seu trabalho de secretaria? Como é que nós justamente construímos um documento, né, que chamamos um documento de orientação, né, que ele vem em base do próprio nosso plano de pastoral, né, que é o que deu todo, né, a reflexão da escuta, ela se deu através do plano de pastoral. Então, esse foi o documento usado, né, para a gente chegar nesse documento final. É esse que está sendo trabalhado, foi isso. Então, nós passamos o plano de pastoral de uma assembleia, que foi a nossa 9ª assembleia, e aí foi trabalhado em cima desses eixos, né? Então, foi todo o trabalho justamente feito, né, das comunidades. Entendi. Agora, para você, como é que foi então, né? Como é que é para você estar aqui trabalhando, colaborando com esse processo tão bonito que a nossa arquidiocese está vivendo, que é o processo do sínodo, né? Estar aí te doando, né, trabalhando, né, ouvindo, colaborando do jeito que tu podes, né, nesse processo do sínodo, fazendo parte, né, de toda essa trajetória sinodal. Olha, eu fico assim muito contente, né, alegre mesmo de ter participado, de estar participando desse processo, né? Que não é fácil, a gente se torna assim bem até um pouquinho chata, porque a gente fica pedindo do outro, mas chega. Mas é muito bom, eu me sinto muito grata, né,
pela resposta que a gente pede, eles mandam, mesmo lento, mas muito bom. Bom, Creuza, muito obrigado pela tua que participação no nosso programa Comunidade Viva. Obrigada. Continue aí firme e Nossa. forte, né, nesse trabalho do sino, que ainda tem muita coisa pela frente para Com ser certeza. feita. E estamos aqui para mostrar cada vez mais essas belezas pastorais de nossa Arquidiocese de Belém. Até a Assembleia Geral, se Deus quiser, em agosto. Se Deus quiser. É o seu Tá programa bom. Comunidade Viva, hoje mostrando para você e para todo mundo Pronto. o Sínodo Arquidiocesano que está acontecendo aqui em nossa Igreja de Belém. Que bonito nós acompanharmos todo esse processo sinodal que a nossa Arquidiocese de Belém está vivenciando nesses anos, né, desde 2019 até hoje, né, o trabalho de escuta, né, tanta gente envolvida, tanta gente trabalhando duro com um objetivo final, um objetivo só: fomentar cada vez mais o trabalho missionário e evangelizador, fazer com que a palavra de Deus possa de fato chegar com cada vez mais perfeição no coração das pessoas, fazer com que Cristo seja anunciado em todos os lugares e assim, portanto, a cidade possa se encher de alegria, que é o lema do Sínodo Arquidiocesano. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, mas você fica com a gente, que a gente volta com muito mais Sínodo Arquidiocesano para você aqui no nosso programa Comunidade Viva. Não sai daí que eu volto já. Bom, nós estamos então acompanhando esse processo bonito do Sínodo Arquidiocesano de Pastoral promovido em nossa Arquidiocese de Belém, e estamos aqui no Centro de Cultura justamente na Assembleia que a juventude, né, está promovendo, está organizando, e eu vou começar agora com a Eduarda, ela que é vice-coordenadora do setor Juventude de nossa Arquidiocese. Eduarda, conta um pouquinho pra gente, né, o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa Comunidade Viva, como é que está sendo esse processo da participação, né, da juventude, do setor juventude de modo especial, né, dentro do Sínodo Arquidiocesano. A ideia do setor juventude estar participando desse momento tão especial que é o Sínodo da Amazônia, a gente viu que era um desafio porque a gente teve que ir atrás das expressões, ir atrás das regiões episcopais, assim, tentar envolver o máximo de diversidade desses jovens. Então a gente correu atrás de cada um para que eles pudessem estar aqui. Foi muito bom reunir eles novamente. A gente veio de um período de pandemia, então reunir eles novamente e ouvir. Então esse período do Sínodo, como o Dom Alberto fala, é um período de escuta mesmo, é um período da gente entender as dores dos nossos jovens, entender os desafios que eles têm. Então tem sido uma experiência desafiadora, mas assim muito gratificante de saber que eles estão assim dispostos e lidando com isso com muita seriedade, entender a importância de fazer parte de algo muito maior que é o Sínodo. Entendi. Agora explica pra gente também, que muita gente pode não compreender, né, corretamente, às vezes gente de fora, como é que funciona o próprio organismo, o setor juventude de nossa arquidiocese, né? Porque a gente sabe que ele são as expressões de juventude, né? Mas não somente paróquias, não é isso? Não. Então explica um pouquinho pra gente como é que funciona, o que é o setor juventude, de que ele é composto. O setor juventude, ele é a representação de todas as expressões juvenis que temos na arquidiocese. Então, as paróquias, elas são representadas por meio das regiões episcopais. Na arquidiocese nós temos as regiões e aí dentro das regiões nós temos a paróquia. Então, existem os jovens que vêm nas regiões episcopais e existem os jovens das congregações, das vidas religiosas, ou seja, de todas essas expressões. Então, o setor juventude, ele é composto por várias diversidades de juventudes. Então, existem pessoas de congregação, de vida religiosa, novas comunidades e as paróquias que são representadas, né, por meio das regiões episcopais. Então, na verdade, é nada mais, nada menos que uma grande representação. É bem diversa, assim. Essa é a dinâmica bem legal da juventude, que são vários nomes, várias expressões de fato. Entendi. Agora você que é jovem, né, que está também à frente desse trabalho mais de organização e tudo mais, como você poderia destacar para a gente a importância
de envolver a juventude nesse processo do sínodo, né? Porque a gente sabe que o sínodo busca justamente ouvir todas as vozes da igreja, né? Para fomentar esse trabalho de evangelização com cada vez mais eficácia e tudo mais. Mas ouvir a juventude, né? Qual é a importância de também dar essa voz, de dar atenção merecida e devida para o jovem? A importância de dar, de fato, esse protagonismo para o jovem é muito bom, porque o jovem ele está ali no meio social constantemente, é um jovem que ele estuda, que ele trabalha, então ele entende as necessidades da sociedade como um todo. E é muito legal saber que a Igreja de Belém, que a Igreja do mundo todo, quer ouvir a nossa juventude, porque nós trazemos causas e nós trazemos muitas lutas que são particularidades nossas, mas também que são vivências a nível de toda a sociedade. Então é muito bom saber que toda a igreja está movimentada e quer ouvir o jovem, quer que nós sejamos protagonistas, de fato, dessa igreja e desse momento histórico que a Igreja de Belém está vivendo. É muito bom fazer parte de algo tão grande. É exatamente isso, né? O protagonismo juvenil, né? Que é importante, que a igreja está fazendo aqui em Belém, a nossa igreja de modo geral, Papa Francisco, né? Tantas vezes, né? Recorda-nos isso também. Tudo isso é muito belo, muito importante e que nós estamos vivendo e mostrando para você no nosso programa Comunidade Viver. Eduarda, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada. Continue aí, né, à voz. frente desse trabalho que é aí fundamental. Nossas orações por você e por toda a nossa juventude de nossa arquidiocese. Muito obrigada pelo espaço. É o seu programa Comunidade Viva, hoje mostrando o Sínodo Arquidiocesano de Belém, de modo especial aqui no setor Juventude. Bom, e como nós sabemos, o Sínodo Arquidiocesano de Pastoral, ele busca ouvir todas as vozes da Igreja, para justamente cada vez mais acolher todos esses clamores e refletir, pensar juntos, como família cristã, né, sobre o nosso trabalho evangelizador em nossa Arquidiocese de Belém. Eu vou conversar agora com a Rayane. Ela pertence à comunidade católica Shalom, né, membro de Aliança, não é isso? Comunidade de Vida. Comunidade de Vida, desculpe. E está agora em missão aqui em nossa Arquidiocese de Belém. E aí, Rayane, eu queria perguntar para você, também para você explicar ao pessoal de casa, como é que foi, né, você como membro da comunidade de Shalom, como é que foi esse processo também, né, de escuta, né, do Sínodo Arquidiocesano na perspectiva da comunidade de Shalom, né? E nós sabemos, né, que todas as realidades de escuta de novas comunidades, congregações que o Sínodo está acolhendo, como é que foi para você na comunidade de Shalom? Como comunidade, nós temos alguns trabalhos de evangelização, tanto com os jovens, com as famílias, e nós fizemos uma escuta de cada segmento como esse. Escutamos as famílias, escutamos os jovens, escutamos os irmãos da comunidade de vida, da comunidade de aliança. Eles preencheram, responderam algumas perguntas direcionadas dentro dessa dimensão do sínodo, a comunicação, a sinodalidade, a partilha, e juntos fizemos uma plenária, escutamos como cada segmento vê cada uma dessas realidades e juntos fomos construindo um debate, uma partilha bem harmônica e bem enriquecedora, porque nós podemos escutar desde os jovens, as pessoas mais adultas, as famílias, aqueles que estão chegando agora, acabaram de ter ali a sua experiência com Deus, aqueles irmãos que já são mais velhos e que já tiveram há mais tempo. Foi uma escuta bem de comunhão de gerações, desde os jovens aos mais adultos. Entendi. Agora, para você, como é que é a experiência, como é que é o coração, né, coração de jovem, né, de estar também envolvida, participando desse processo bonito que a Arquidiocese está vivendo, que é o Sínodo Arquidiocesano, né, um projeto que já é sonhado, né, pelos nossos bispos, inspirado pelo Espírito Santo, para justamente fazer com que a evangelização de fato chegue de forma mais perfeita, mais plena, de que Jesus de fato seja anunciado mais perfeitamente no coração das pessoas. Como é que é para você estar vivendo, participando, se envolvendo de modo especial aqui com a juventude, né? Se envolvendo com esse momento do sínodo?
Acho que para nós é uma grande alegria, né, estar perto e também contribuir com a ação evangelizadora da igreja. Acho que os jovens, eles têm um papel a contribuir e nós devemos assumir esse papel. Acho que anunciar o evangelho de uma forma nova, né, de uma forma onde os jovens, eles se sintam parte do evangelho, não só os espectadores dele. E eu acho que nessa escuta da igreja nós vamos contribuindo e vamos entrando como aqueles que vão fazendo parte. Como o Dom Alberto falou, não do futuro, né, mas do presente da igreja, do hoje da igreja. Então, realmente, é uma grande alegria poder falar e estar em comunhão com a igreja como jovem, que é aquilo que nós somos. Certo, Raiane, muito obrigado pela tua partilha. Deus abençoe você, também todos os membros da comunidade Shalom, nossas orações. E vamos para frente, anunciar o nosso Senhor com toda a alegria no coração. É o seu programa Comunidade Viva, aqui na sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, hoje mostrando um pouquinho dessa realidade dos trabalhos arquidiocesanos do sínodo aqui da nossa Arquidiocese de Belém. E esse foi o seu programa Comunidade Viva de hoje. Estivemos juntos conhecendo esse processo bonito que a nossa Arquidiocese de Belém está vivenciando, que é o processo do Sínodo Arquidiocesano de Pastoral. Essa escuta de todo o povo de Deus e nossa Arquidiocese, para que todos possam se sentir de fato muito bem acolhidos, amados, queridos. Afinal de contas, a nossa igreja é assim. Todos nós devemos nos sentir participantes, membros fundamentais e de fato muito queridos e amados por nosso Senhor. Tal como o filho pródigo que fez esse processo de se distanciar, mas que também tomou consciência e retomou o abraço do Pai, retornou ao abraço do Pai, se sentiu amado, se sentiu querido, se sentiu de fato fortalecido na sua caminhada, na sua vida. E é isso o Sínodo, a nossa igreja que acolhe todas as pessoas, acolhe todas as vozes, todos os clamores, para cada vez mais fomentar o trabalho evangelizador com cada vez mais intensidade, com cada vez mais amor. E esse foi o nosso programa de hoje, então mostrando para você tudo isso, e espero que de fato você tenha gostado. Para você rever as nossas reportagens, é só você acessar o nosso portal Nazaré ou então o nosso canal no YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. E sobre a intercessão de Santa Maria de Belém, padroeira de nossa Arquidiocese de Belém, que ela possa de fato interceder por nós, interceder pelo Sínodo Arquidiocesano, interceder por você e pela sua família. Tudo de bom e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!